Os outros professores estão usando o Zoom também? Estão Nem sim. todos, nem todos. Tem, Oh, a Juliane Só ontem usou aquele BBB lá que a faculdade desenvolveu. Não sei se foi a faculdade, se mas foi a... aquela plataforma ainda vai ser utilizada por todos, mas ainda não foi liberada totalmente. E a Regiane usa do Google. Google Meeting? Sim. Uhum. Então, eu tô querendo saber porque tem jeito de fazer pelo YouTube, não tem? Live? Tem. Só que aí você tem que criar um canal, Criei. só que eu acho. Não sei. Não vai ter como a gente participar visivelmente, né? Como Tati, assim? Ah, Não tem o como a Wilson gente. fez pelo ah, YouTube. e aí? Foi horrível. Por quê? Porque a gente não consegue participar ativamente, né? A gente não consegue conversar igual a gente tá fazendo agora. A gente tem que digitar e às vezes ele nem vê o que tá escrito, aí passa. Entendi. Ah, eu não sabia que não dava para fazer as janelinhas, então tô fora, Não porque eu dá. não odeio dar aula sozinha. Quando abre pouca janela, eu acho ruim. Imagina se não tiver ninguém me vendo. Aí eu vou dar um trem. Bom, vamos voltar rapidinho no conteúdo, porque a gente. Opa, não é aqui que eu faço isso, não. É aqui. Professora, a Porque a questão gente. do inapto temporário é mais porque é alguma coisa. Exatamente. Eu sabia que ia surgir essa dúvida. Vamos supor que a pessoa ela tem uma segunda chance para fazer a prova. Ela pode ter uma segunda chance para fazer. Então, tem alguém com o microfone aberto, eu não estou entendendo o barulho que está fazendo. Obrigada. O inapto temporário. Se uma pessoa, por exemplo, sofreu um AVC, ou se ela estava com enxaqueca, ela, por algum motivo, ela não fez o teste dentro das suas condições mais favoráveis. Pessoais, nós estamos falando, não condição favorável de ambiente, mas condição pessoal. Então, o avaliador, se ele for muito atento, ele pode perceber e pode colocar um inapto temporário, ou seja, ele pode repetir aquela prova e aquela pessoa passar. É muito comum, quando a gente vai fazer um teste, eu não sei vocês que já foram sujeitos de um teste, mas se vocês perceberam isso, mas é muito comum quando a gente vai aplicar um teste, uma orientação que a gente recebe é sempre perguntar como que a pessoa está. Se ela dormiu bem, se ela se alimentou naquele dia, se ela está nervosa, a gente tem que dar uma acalmada, conversar um pouquinho, dar um copo d'água, perguntar se ela quer se acalmar, se ela quer ir no banheiro. Às vezes a pessoa está suando, né? Quer ir no banheiro, lavar o rosto, toma algum medicamento, quer tomar o seu medicamento? Quer esperar um pouquinho? A gente pode tomar essas atitudes. Quando é um teste coletivo, fica mais complicado. Mas quando é um profissional atento, ele vai tomar essas atitudes. E se ele perceber que a pessoa não passou no teste por causa de condições pessoais, né? Às vezes a pessoa fala, não, dormi, comi, do mesmo jeito que tem que falar não em todas as perguntas anteriores que a gente apontou brincando, né? Essas a gente tem que falar sim para todas. Dormiu bem? Sim. Alimentou hoje? Sim. É, pode fazer o teste agora? Posso. Então, às vezes a pessoa responde sim automaticamente para todas essas perguntas e, na verdade, ela não está em condições favoráveis. Então, quando um psicólogo, um aplicador, um avaliador percebe isso, ele pode dar um inapto temporário e essa pessoa vai fazer esse teste novamente. Pode ser que ela seja apta na segunda chance. Entendeu, Vinícius? Entendi. Obrigado, professora. Por nada. Então, existem alguns. Nesses últimos minutos que eu tenho com vocês, vou mostrar para vocês algumas críticas, algumas reportagens, algumas notícias a respeito da psicologia do trânsito. Esse Jonas Davi, que era secretário do CRP da área 5,
ele descreveu a respeito do psicotécnico, dizendo que os critérios têm que ser claros na maneira de aplicar e na maneira de utilizar as técnicas psicológicas. Do contrário, o teste pode acabar sendo banalizado, que é o que aconteceu na situação de 1997. E aconteceram algumas pesquisas para validação dos testes, porque os testes psicológicos, eles são constantemente colocados em avaliação. Então, de vez em quando, os testes são suspensos, não que eles perderam completamente a validade, mas eles são suspensos para eles serem reavaliados. O panográfico, por exemplo, já foi reavaliado e ele é um teste muito bem avaliado. Então, existem algumas pesquisas para avaliar ou validar os testes. Por exemplo, aquele ali vamos aproximar mais aqui para ficar melhor. Gouveia, em 2012, fez uma pesquisa chamada Atitudes frente à avaliação psicológica para condutores. Perspectivas de técnicos, estudantes de psicologia e usuários. Essa amostra tinha 196 participantes. Esses participantes eram tanto profissionais avaliadores, ou seja, psicólogos, como também estudantes do curso de psicologia. E eles responderam em que medida que eles acreditavam na eficiência do Detran, da avaliação psicológica que o Detran faz. E o resultado foi que todos eles julgavam que o teste psicotécnico seria dispensável para tirar uma CNH. Avaliadores e estudantes de psicologia, em 2012, falaram exatamente como vocês. Se for feito do jeito que está sendo feito, é completamente dispensável. Então, existe já essa ideia. Esse outro autor, Ambel, em 2015, replicou essa mesma pesquisa, só que ele fez com uma amostra menor, e o resultado foi que os candidatos reconheceram a importância do teste psicotécnico. Uma ressalva é que talvez os candidatos estavam querendo apresentar um desejo social de ter a carteira e por isso eles acabaram respondendo dessa forma. Uma outra pesquisa foi feita em 2010, validade preditiva dos instrumentos usados na avaliação do Detran, né? Então foram analisados a possibilidade de prever alguma infração de trânsito cometida por motorista profissional, a partir dos resultados dos testes aplicados durante o processo de habilitação. Então, percebeu-se que na avaliação psicotécnica não dá para o psicólogo perceber que tipo de infração que um motorista vai cometer algum dia. Não existe ainda um teste para prever futuro dessa forma, né? Então, essa pesquisa sugeriu que o psicólogo do trânsito ele tem um grande potencial para intervir, mas que ele tem que talvez melhorar a questão há uma necessidade de adotar um procedimento de acompanhamento de motoristas profissionais e fazer o quê? Uma reavaliação psicológica mais pontual. Um outro documento que foi elaborado, um outro artigo, foi Laudo Psicológico, Avaliação dos Indicadores de Qualidade. Foi feito em 2011. Esse texto diz que menos de 10% dos laudos foram encontrados para análise da pesquisa, não foi verificado um dos 5 itens obrigatórios, ou seja, parecia que eles não estavam utilizando o teste da maneira correta, ou seja, inadequação dos instrumentos. Os autores concluíram que maior parte dos laudos psicológicos não possui a qualidade técnico-científica recomendada pelo CFP. Então, a gente sabe, gente, que os testes psicotécnicos hoje estão caindo na banalidade, exatamente porque eles não estão sendo, talvez, aplicados da maneira correta. Em 2012, tem essa denúncia aí na internet, essa reportagem na internet. Motoristas denunciam psicólogo do Detran por maus tratos.
Então, disseram eles que eles foram atendidos com pouco caso, com morosidade, e acabaram denunciando a funcionária do Detran, né? E ela ela perdeu a licença dela para fazer essa atividade. Apesar dela negar todas as acusações, ela informou também que tinha tido ocorrência em relação a esses usuários do Detran, que eles também trataram ela de forma grosseira e tudo mais. Mas espera-se que um profissional dessa área seja educado e não maltrate, não faça o atendimento da forma como ela fez. Então, olha só, uma profissional acaba sendo punida por agir de forma incorreta. Então, a gente tem que pensar, no mínimo dos mínimos, se o indivíduo não tiver, uma pessoa que está fazendo psicologia, não tiver consciência do trabalho que ele vai ter, da profissão que ele vai ter, pelo menos medo de errar, porque ele pode ser preso, ou que ele pode ter a sua carteira cassada ou perdida, a sua licença de clinicar, de trabalhar como psicólogo, esse medo a gente tem que ter no mínimo, gente. Porque, na verdade, a gente tem que trabalhar por causa da ética, por causa de uma conduta correta, e não por medo de perder a licença. É muito mais profundo o valor que a gente tem que ter arraigado. Mas se de tudo uma pessoa não consegue produzir essa conduta ética, então pelo menos a gente tem que passar um medinho e falar, ó, tá vendo que tem gente que denuncia? Tá vendo que pode acontecer de perder o direito de ser psicólogo? Então, bom, aí no finalzinho tem as referências que foram utilizadas. O link desses slides, porque esses slides estão no Prezi, ele tem acesso público, né? Eu vou colocar o link dele para vocês disponível lá no Liceu, tá bom? Além do texto que vocês leram, eu vou colocar esse link lá. Eu vou encerrar essa aula aqui e já são 9. Daqui 5 minutos, que é a nossa aula de estágio em psicologia escolar, a gente começa a outra aula. Eu tenho que fazer isso porque talvez tem gente matriculada em uma disciplina que não é matriculada na outra, então a gente tem que mudar de link, ok? Alguma pergunta antes de eu encerrar? Não? Então, muito obrigada. Deixa eu ver quantas pessoas participaram. Eu comecei com 11, mas depois eu passei, olha só, tenho 23 participantes. Muito obrigada a todos vocês que participaram dessa aula. E daqui a pouco estarei com vocês, acho que quase todos fazem a outra disciplina também. Estarei com vocês na aula de estágio em psicologia escolar. Bebe um café, uma água, lava o rosto, bora lá. Daqui 5 minutos a gente começa. Beijo!